que como o próprio nome já diz, é um conteúdo mais introdutório para quem está querendo começar na parte do front-end, para revisar ou também para quem quer revisar algum conceito, ver a parte mais inicial da profissão, sem ser um conteúdo tão mais profundo em framework, que geralmente a gente trabalha com React, com Angular ou Vue, alguma coisa assim, é uma coisa mais inicial que vem antes do JavaScript em si. Então a gente vai falar da estrutura da montagem da página, da estilização e ver alguns conceitos, os conceitos legais para a gente utilizar quando a gente for estilizar a nossa página, quando a gente for construir a nossa página. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que entender é o que é HTML, né? Porque a gente trabalha com front-end e geralmente alguém pergunta para a gente, mas o que é esse HTML? Como é que a gente pode explicar isso para alguém que não conhece da profissão? Que a resposta imediata pode ser, é Hypertext Markup Language. Então vai ser é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, mas o que é esse negócio, para quem não conhece? Olha, HTML é a base da construção de uma página web. Então, eh, tudo que vai acontecer numa página web começa fundamentalmente com o HTML. Então não adianta o JavaScript estar muito bem escrito se o seu HTML não tiver bem escrito. A gente vai já entender mais um pouquinho disso aqui. Eh o HTML é composto por vários elementos e várias tags também. Essas tags podem representar alguns títulos, podem representar parágrafo, pode ser um link, pode ser uma seção, um formulário, uma tabela. E se tivesse que explicar como é que uma página web funciona, um professor meu na universidade uma vez falou que o HTML é o coração, o CSS é a roupa que a gente veste e o JavaScript é o cérebro. Então, não adianta, um não funciona bem sem o outro, e o HTML e o CSS vem sendo um pouco deixado de lado, que não é bom. Normalmente, até quem está iniciando hoje em dia, dá muito foco no JavaScript, e isso não é bom para a carreira no geral, também não é bom para o desenvolvimento do seu conhecimento. Deixar o coração e o que a gente veste para trás. Tudo é igualmente importante para a construção da tua página web. Vamos entender qual é a estrutura básica de um arquivo HTML. Primeiro de tudo, na nossa linha 1 a gente tem esse doctype. O que é esse doctype? Vamos entender, porque eu sei que se a gente falar no VS Code e digitar HTML, ele vai ter o Emmet Abbreviation e vai simplesmente te dar essa estrutura totalmente pronta sem você precisar digitar nada. Eu sei que isso já acontece, então você já pode começar a ir ali dentro do seu body ou ir dentro do seu head, colocar o que você precisa. Mas vamos entender o que é que tem aqui. Vamos saber por que as coisas funcionam e como é que as coisas funcionam. Esse doctype HTML quer dizer o quê? Isso é informando para o seu navegador qual é a versão do HTML que a gente vai utilizar. Pode ser HTML5, como nesse HTML minúsculo que a gente tem aqui. Quando eu coloco esse doctype HTML minúsculo, eu digo que isso é HTML5. Se esse meu HTML for maiúsculo e tiver um public, for HTML maiúsculo public, isso vai lá para a versão 4.01 strict do HTML. Também pode ser o HTML minúsculo e o public maiúsculo, que aí volta lá para o início HTML 1.0 versão strict também. Então, esse doctype nada mais é que uma maneira de eu dizer, já antes de iniciar a minha tag HTML, eu estou dizendo para o meu navegador, olha, esse documento aqui, vai começar a partir de agora, é um documento de HTML5. Então, qual é o que vem imediatamente depois? Vem a nossa tag HTML, que é o que realmente dá início ao nosso documento HTML. Então, qualquer informação da página deve vir dentro da tag HTML. É ela que vai definir qual é o início e qual é o fim do meu documento. Então, eu não devo colocar o meu body fora da minha tag HTML, e isso é importante. Então, tudo que diz respeito à minha página vem dentro dessa tag inicial. Então, para começar lá no início, o que é que a gente tem? A gente tem o head, que é esse na nossa linha 3, da linha 3 à linha 7. O que é esse head? Primeiro de tudo, head é diferente de header. A gente tem uma tag de cabeçalho, que a gente vai falar mais de tags um pouco mais na frente, mas head é diferente de header. Nossa tag header a gente usa para cabeçalho. Apesar de que o head também é um pouco de cabeçalho, mas ele é mais sobre os metadados da sua página. O que são os metadados da minha página? São dados importantes que não necessariamente vão ser visíveis para o usuário, mas que são importantes para o bom funcionamento da página. Por exemplo, aqui na linha 5 a gente tem uma meta tag de viewport. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o conteúdo da minha página vai se adequar ao tamanho do meu dispositivo e esse initial scale é o zoom. Eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, um 4.0 e quando a minha página abrir, ela já vem com um zoom inicial de 4 vezes o tamanho normal. Então são dados importantes para a gente controlar até
a responsividade da minha página. Normalmente no head, a gente vai abordar isso nos exercícios também, a gente importa um link, a gente importa um script, que é a maneira que a gente tem de importar um arquivo de CSS, de importar um arquivo JavaScript, que pode vir de uma fonte terceira, que pode vir de um arquivo local, que é como a gente vai utilizar aqui, mas você importa arquivos importantes para o funcionamento da sua página dentro do seu head. E esses dados não necessariamente vão estar visíveis para o usuário. Aqui, divisível para o usuário comum, que não vai inspecionar a página, não vai ver o que está sendo importado nem nada, só o title, que é o que vem no navegador. Na sua aba do navegador, o texto que vem naquela abinha do seu Chrome, do seu Firefox, que é o que tem escrito lá, é o que vem dentro da sua tag title, que vem dentro do head da sua página. Essas meta tags que a gente tem, por exemplo, o char7, o viewport, são metadados importantes para isso aqui. Tem outras meta tags também, como a de keywords, que é utilizada para SEO, que seria o quê? Eu vou dizer quais são palavras importantes para mecanismos de busca na minha página. Então, desde o head, eu já estou preocupado em como é que a performance da minha página e como é que a minha página vai ser encontrada por mecanismos da web. Então, tudo isso já vem desde o início. Percebe que sempre isso está um pouco interligado, nunca é uma coisa isolada. Então, eu já estou preocupado com a minha responsividade desde o meu head do HTML. A gente nem começou a escrever a página ainda. Não tem nada escrito e a gente já está dizendo, olha, o zoom é 1.0, a gente vai importar um arquivo um arquivo CSS aqui, um arquivo JavaScript aqui, para a gente vai utilizar na nossa. Então, está tudo interligado, não é uma coisa que funciona sem que o outro ajude, sem fazer nada. Está tudo junto. Então, tudo faz parte da nossa construção. Aqui eu coloquei alguns exemplos de umas tags HTML, porque é comum, principalmente no início, que a gente faça muita coisa utilizando div. Então é tudo div, 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 o botão é uma div, e mais, sei lá, uma seção é uma div, e um formulário é uma div, e tudo mais é uma div. Boa tarde, Hugo, sem problema, cara, bem-vindo. A gente já começou aqui, a gente está falando da introdução do HTML, o que são as tags, como é o funcionamento de uma página. Então, a gente está no começo ainda, fica tranquilo. Por que, que a gente Obrigado, tem, desculpa. por que a gente tem tanta tag? Vamos lá. Voltando aqui. Porque a semântica é importante. É por isso que a gente tem tanta tag. Então, vamos falar de alguns conceitos importantes agora para começar, como, por exemplo, acessibilidade. Para usuários normais, sem nenhum tipo de deficiência física, não tem nenhum problema, seja de visão, seja motor, é comum a gente negligenciar um pouco a acessibilidade. Mas a acessibilidade é fundamental na nossa página e a gente precisa ter cuidado com isso. Como é que funciona a acessibilidade no geral para um usuário que depende de, sei lá, do screen reader, do leitor de tela, alguma ferramenta para utilizar uma página? Ele depende muito da semântica da sua página. Então, tem aquele 1 milhão de tags que eu mostrei para vocês no slide anterior, porque a gente precisa dar a tag correta para esses leitores de tela também conseguirem visualizar a sua página de maneira correta. Então, para o usuário normal, a gente vai chegar lá e vai entrar, sei lá, no site da Amazon, vai comprar alguma coisa, vai clicar no botão lá de comprar e vai comprar e tá tudo bem. Mas para quem também quer fazer uma compra e não consegue utilizar um mouse, por exemplo, não sei se algum de vocês já pensou nisso, mas existem muitos usuários de navegadores web que não utilizam mouse. Então, a gente tem gente que navega só com o teclado. Então, a gente precisa também cuidar desses usuários que vão utilizar a nossa página. Então, quando eu sou um usuário normal e eu vou e clico num botão lá na Amazon, eu não sei, para mim não faz diferença qual é a semântica desse botão. Mas se eu tenho algum tipo de deficiência motor e eu não consigo simplesmente clicar no botão, porque o botão está feito como uma div, isso vira um problema. Então, a semântica é importante. Você fazer um botão utilizando a tag botão parece muito óbvio, mas não é. A gente precisa utilizar semanticamente para quem precisa desse tipo de acessibilidade conseguir utilizar a nossa página também. Então a gente tem que se preocupar com essas coisas. O outro ponto, além da acessibilidade, é o SEO, que seria o mecanismo de busca, como a sua página vai ser ranqueada em mecanismos de busca. Então, uma semântica boa, os crawlers do mecanismo de busca vão conseguir entender qual é o conteúdo principal da sua página. Então, se você fez tudo como div,
o interpretador não consegue ler aquilo direito, como é que isso aqui está funcionando. Espera aí, o que é importante aqui? Qual é o meu conteúdo de verdade? O que é que essa página está trazendo? Porque o HTML está mal estruturado. Então, não adianta você ser muito bom em JavaScript e não ser bom em HTML. Tá tudo interligado. É por isso que a base, quando a gente fala de desenvolvimento web front-end, a gente fala de HTML, CSS e JavaScript. Porque tá tudo interligado. Ser muito bom em um não compensa uma deficiência em outro. Então a gente tem que fazer esse conhecimento caminhar junto. Não adianta a gente ir. Eu entendo, no início existe um certo glamour em a gente estudar só JavaScript. Não, porque o mercado tem o React, e tem o React Native, e tem o Vue, então vamos estudar JavaScript, porque é isso aí. Isso vai barrar o seu progresso a médio prazo. Você vai conseguir estudar só isso, sem entender essas coisas que a gente está vendo aqui agora, mas isso vai te barrar a médio prazo. Não vai dar certo. Então, volta um pouquinho, estuda um pouco o HTML e CSS e vamos entender mais por que isso aqui é importante. O outro ponto, além dos mecanismos de busca e da acessibilidade, é a manutenção. Quando você pegar um projeto, todo mundo aqui quer trabalhar como dev, senão não estaria aqui, né? Quando você pegar um projeto que já está feito, que já é um projeto robusto, que já tem muita coisa, já tem muita feature, já tem muita funcionalidade, um projeto tem carrinho, página de compra, categoria e etc., como uma loja muito grande, dar manutenção num código mal estruturado é horrível. E isso não é válido só para JavaScript. E manutenção ruim em código mal escrito não é só para JavaScript, não é só para CSS, não é só para HTML. Então, estruturar bem o teu código não traz nenhum malefício. Vai ser mais fácil de dar manutenção, vai ajudar na acessibilidade e tua página ainda vai ser melhor ranqueada nos mecanismos de busca. Então, não tem nenhum malefício em fazer as coisas do jeito certo. Estruturar bem. Vamos fazer uma seção, vamos fazer um article, vamos fazer uma site, o meu menu vai ficar dentro de uma tag nave. Vamos estruturar tudo bem legal. E tem também agora a mesma pergunta que a gente fez para o HTML, é o que é o CSS? CSS é Cascade Style Sheets, e é isso. São folhas de estilo. Como é que a gente pode explicar isso aqui melhor? Isso aqui é o que vai me permitir definir cor, fonte, tamanho, espaçamento, margem, borda, propriedades visuais para os seus elementos HTML. É isso aqui, é o CSS que faz o teu site parecer ficar tão legal. É o CSS que causa o impacto inicial quando tu entra no site e como usuário, todo mundo aqui também é usuário, exatamente o CSS que vai te causar aquele impacto inicial quando você entra em qualquer página. Se tem uma página muito diferente, com um CSS muito bem feito, um estilo muito legal, personalizado, que você entra e fala, esse site aqui tá bacana. Esse pensamento, essa sensação de que esse site aqui tá bacana, é o HTML e o CSS. Porque você não utilizou nenhuma ação ainda do seu site para aquilo ser exclusivamente JavaScript. Você entrou no site e a página está bem estilizada. Você gostou do visual daquilo. O visual daquilo é essencialmente CSS. Ah, mas eu estou usando o Styled Components porque eu estou fazendo isso aqui com a aplicação React utilizando Next.js. Tudo bem. Tudo que o seu Styled Components faz é usar regras de CSS de uma maneira escrita como se fosse JavaScript. É JavaScript, mas ele está escrevendo CSS dentro do JavaScript. Então, isso aqui é um conceito que a gente vai levar, a gente vai partir para fazer alguns exercícios agora, tirar dúvida para quem tiver. Qual é o conceito principal de tudo isso aqui? Se você aprender CSS de verdade, não importa a ferramenta que você vai utilizar. E eu falo isso com toda sinceridade para todos vocês. Se vocês aprenderem CSS como realmente deve ser aprendido, olha, eu entendo isso aqui. Quando eu quero mudar o posicionamento do elemento, eu quero mudar uma cor, um tamanho, quero mover isso aqui para cima, quero uma animação, quero fazer alguma coisa girar, uma transição mais suave, causar uma experiência melhor para o usuário. Se você souber o CSS básico, não importa qual é a ferramenta que você vai usar mais na frente, porque o bloqueio em si de utilizar uma ferramenta, sei lá, como Tailwind, como Style Components ou como Material UI, não é você não saber utilizar a ferramenta em si. Não é a ferramenta que está sendo difícil de usar, é que você não sabe CSS. Se você souber CSS, vai ser tranquilo usar qualquer ferramenta que seja. Então, vamos para o código agora, que eu acho que é o que todo mundo quer, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma pergunta sobre a teoria no geral? Ô, Pian. Boa. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Ian, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que já é muito experiência. Cara, eu tenho umas dúvidas e eu queria um conselho teu. Diga. A partir do momento que a gente começa a codificar,
sabemos que tem um responsivo. Sim. Certo. Só que eu estava conversando com um amigo que é dev, ele tenta fazer o responsivo para depois ir para o desktop. Sim. Cara, depois se tu pudesse me dar depois de finalizar a aula, algo do tipo, pudesse dar uma clareada, como eu poderia fazer. Minha dificuldade eu faço no desktop, só que quando é para colocar no responsive, eu sei que tem que utilizar as ferramentas do Flexbox, etc. Só que, ao invés de eu fazer o arroba media carry e fazer sessão por sessão, tinha como eu iniciar com ele no responsive depois adaptar ele para desktop. O que é que tu acha, na tua opinião? Tu acha melhor fazer responsive primeiro, desktop primeiro? Esse é um conceito que a gente utiliza para o Dev Front-End no geral. Mesmo que o conceito principal do projeto não seja mobile first, a gente faz mobile first. Por exemplo, eu trabalho num produto agora, eu não posso dar muito detalhe do produto, mas eu Tranquilo. trabalho num produto agora que não interessa o uso dele para dispositivos móveis. Mas a gente faz mobile first. Por quê? Porque tu crescer no CSS é sempre muito mais fácil do que tu diminuir. Porque, pensa, vamos tentar criar uma imagem aqui na nossa cabeça. Vamos fazer aqui alguma coisa. Vamos criar aqui, criar aqui um card de usuário. Eu vou utilizar aqui uma nomenclatura que se chama BEM, e a gente tem um webinar sobre isso, que é Block Element Modifier. Então, eu não vou explicar muito aqui como é que essa nomenclatura de classe está sendo feita, a gente só vai fazer. Então, vamos fazer isso aqui. Primeiro de tudo, isso aqui é uma div ou uma section, que eu chamei de usuário. Normalmente uma section é um separador é um separador que a gente utiliza para algo que faz sentido semanticamente falando. Eu posso considerar esse meu usuário como uma section. Então vamos dizer que aqui na minha seção usuário, eu vou criar um usuário aqui. Eu botei uma foto aqui dentro, profile. Esse aqui mesmo. E aqui vem uma foto aqui para cá. Desculpa, o modelo não é muito bonito, mas é o que tem. Então vamos colocar aqui o user, vamos colocar um name também, eu vou colocar meu nome. Beleza. Isso aqui, você entrando num site e tendo isso aqui não quer dizer nada. Mas a gente vai utilizar CSS agora e vai fazer isso aqui parecer alguma coisa melhor. Primeiro de tudo, eu vou dizer que esse meu usuário, eu estou acessando isso aqui com um ponto, por quê? Quando eu acesso com um ponto, quer dizer que é uma classe. Se eu acessar isso aqui dessa maneira, quer dizer que é um ID. Então, isso aqui, dessa maneira como está feito aqui, não vai funcionar. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, colocar 10 para ficar bem visível. Colocar uma borda aqui de 10 pixels, isso aqui não quer dizer nada, porque eu não tenho ninguém com ID usuário. Mas se eu trocar isso aqui por um ponto, eu vou acessar a classe usuário que eu tenho, agora eu tenho uma borda. Eu tenho um elemento que tem uma borda, certo? Então, existem diferentes maneiras de acessar elementos no CSS. Eu posso acessar diretamente uma tag. Como é que é isso? Se eu fizer .section, isso aqui não vai funcionar, porque eu não tenho nenhuma classe chamada section, mas eu tenho uma tag HTML que se chama section. Então eu posso acessar isso aqui dessa maneira, sem nada, estilizando exatamente o que tem dentro. Qual é o problema disso aqui? Quando eu faço esse CSS dessa maneira, sem nenhum tipo de alinhamento, esse estilo que está ali se aplica para todas as sections. Então, se eu estou fazendo um estilo específico para uma só, eu não posso dizer que esse estilo se aplica à section, porque eu estou fazendo isso para todas. A não ser que eu tenha alguma maneira de importar o meu CSS por módulo, que esse CSS só vai ser importado neste lugar específico, nesse componente específico, nessa página específica. Quando eu faço uma estilização dessa aqui, eu digo que todas as sections que tiverem vão ser estilizadas dessa maneira. Então, vamos voltar aqui para a nossa classe de usuário. Vamos colocar aqui uma borda de 2 pixels. Para parecer um negócio mais tranquilo. Beleza, agora a gente tem essa aqui. Vou apagar essa outra section aqui. Primeiro de tudo, eu vou dizer aqui que o meu usuário, a minha foto, eu quero fazer uma foto redonda. Como é que eu posso fazer uma foto redonda? Vou colocar aqui, isso aqui é uns... Opa! Isso aqui tem 100 pixels de largura, 100 pixels de altura, e que o meu border radius é de 50%. Quando eu faço isso, a minha foto fica redonda. Ué, mas não está redonda. O que aconteceu? Vamos entender aqui.
Eu disse que a minha div que tem uma foto dentro, que é essa div aqui, ela tem 100 pixels de largura, 100 pixels de altura e um border radius de 50%. Mas aqui tá tudo esquisito na minha página. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma estilização na minha imagem. Eu não vou estilizar todas as imagens. Eu vou estilizar a imagem que está dentro de user photo. Então eu vou colocar aqui um width de 100% e um height de 100%. Então agora sim a minha foto tem o tamanho que eu coloquei específico. Qual é o outro problema? Eu falei que a foto ia ficar redonda, certo? Só que se eu colocar uma borda nessa aqui, vamos ver se vai dar para ver por cima da foto. Ó, dá para ver, vocês conseguem ver em volta da foto que existe uma borda, mas a borda está sendo engolida pelo conteúdo? O nome disso aqui no CSS chama overflow. O que está acontecendo é que o overflow está passando os limites do tamanho do meu elemento. Eu disse que ele tem 100 pixels de largura, 100 de altura e que a foto ocupa 100%. Mas o formato da foto é diferente do formato da div. A div é um círculo. Então o que eu vou dizer é que todo mundo que estiver fora dos meus limites, eu vou esconder. Quando eu fizer isso aqui, a mágica acontece. Então agora eu tenho uma foto circular. Eu tenho uma foto redonda, que é normalmente como se usam as fotos na maioria dos perfis de redes sociais e tudo mais. O que a gente pode mais fazer aqui? Vamos usar o display flex e vamos jogar todo mundo para o meio. O que isso aqui fez? Quando eu coloquei display flex, o flex direction padrão do meu flex é row. O que isso quer dizer? Como o meu flex direction é row, ele coloca os elementos um ao lado do outro. Um ao lado do outro. O que eu posso fazer para mudar para o meu nome ficar embaixo da minha foto? Eu venho aqui e coloco que o meu flex direction é column. Vou pular essa linha aqui. E agora vem para cá. E agora eu preciso mudar o meu align items para cá. Por que eu preciso mudar o meu align items? Vamos lá. Eu acho que provavelmente essa aqui é a maior dúvida que todo mundo tem de Flexbox. Vamos lá entender isso aqui. Quando eu giro o meu flex direction de row para column, eu também giro meus eixos X e Y. Então, o que antes alinhava horizontalmente, agora alinha verticalmente. E o que alinhava verticalmente, agora alinha horizontalmente. Pensa, eu vou tentar fazer para a câmera aqui. Ó, a gente tem dois alinhamentos X e Y. Quando eu inverto o meu sentido de row para column, ele faz isso aqui. Então a propriedade que antes controlava esse eixo continua controlando esse eixo, só que agora ela não modifica mais no sentido vertical, ela modifica no sentido horizontal. Então é por isso que quando a gente inverte o flex direction causa um convoy, mas agora isso aqui não mexia no eixo X e agora está mexendo no eixo Y, ele continua mexendo o mesmo elemento, só que a sua caixa girou. Faz sentido? Todo mundo tranquilo? Sim, sim, sim. Por acaso, Era isso a dúvida, Danilo? minha dúvida era mesmo essa parte mesmo, já, quando tento fazer o flex direction, depois os dados vão tudo para a esquerda. Sim, porque a tua caixa gira. Então, se Sim, tu não tinha nada especificando que precisava mexer aquilo, então agora vai ter que colocar, que é esse caso aqui. Se eu sim, mudar sim. isso aqui para column, para cá, o que vai acontecer? Vai ficar assim. O que isso aqui faz? Isso aqui coloca, alinha o meu eixo X. Então agora imagina que a minha caixa girou. Colocar agora aqui, center. Vai alinhar para cá. Agora quando eu colocar para column, o que vai acontecer? O nome vai para baixo. Opa, flex direction column. Vai para baixo. Então agora fica do jeito que a gente estava imaginando, certo? Certo. Tranquilo? A gente imagina, olha, a gente está fazendo um elemento aqui como se fosse um cartão de usuário e percebe que como a gente está fazendo isso aqui mais direcionado para um dispositivo móvel, vai ficando um elemento meio grande demais para a tela, certo? Uhum. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de uma maneira que ele fica grande demais para isso aqui, porque quando a gente for levar isso para outra tela é mais fácil de mover. O que é difícil é tu colocar tudo nos cantos quando tu tem mais espaço, e agora o espaço diminuiu, o que é que tu vai fazer com o quê? Porque às vezes o espaço diminui de uma forma tão drástica que tu não consegue aproveitar a estrutura, tu vai ter que mover, vai ter que modificar a estrutura. Então começar do mais difícil, que seria o menor, é sempre mais indicado. Porque se tu já fez o menor, que é o que tem menos espaço para trabalhar, crescer isso vai ser tranquilo. Pô, eu consigo colocar aqui uma foto, um nome, uma descrição embaixo, alguma coisa, num telefone.
Qual vai ser a dificuldade agora que eu tenho uma tela no desktop gigantesca para trabalhar? Eu posso pegar esse texto e jogar de lado. Aí eu venho para cá e mudo o meu Flex Direction no desktop para Row. E agora esse texto vem para cá. E são coisas que no telefone não seria possível dependendo do tamanho do texto. Então começar do menu é mais fácil. Mas vamos fazer esse card desse usuário aqui. O que ia ficar legal aqui também, pessoal? Vamos colocar aqui um Position Relative. Para quê? Posicionamento. A gente tem posicionamento relativo, a gente tem um posicionamento absoluto, a gente tem um posicionamento stick, que seria o grudento, e o stick é interessante, eu vou fazer um exemplo para vocês verem, porque tem muita gente que tenta replicar o funcionamento do stick simplesmente com JavaScript, sendo que é uma coisa que já tem no CSS, então às vezes tá te dando muito trabalho uma coisa que já tá feita, só que como tu não conhece, tu vai procurar uma maneira muito mais difícil de fazer. Mas vamos seguir aqui no cartão do usuário. A gente tem uma fora que ia ficar legal aqui também, ia ser um background, né? Vou colocar aqui um background. Vou colocar aqui PG, né? Isso aqui. Ixi, ficou esquisito. Como é que a gente pode fazer esse negócio? A ideia é mais ou menos parecida com o que a gente fez no... O que eu chamei de background. Com o que a gente fez para a foto do usuário. Então vamos colocar aqui o 100%, né? Vamos colocar aqui um... Exatamente. Tem alguém acompanhando. Vamos colocar aqui um 80px. Vamos colocar um position absolute. Top 0. Left 0. O que isso aqui faz? Quando a gente não coloca nenhum tipo de posicionamento, o posicionamento normal do nosso elemento é static. O que esse posicionamento absoluto aqui faz? Ele vai me... O nome já indica um pouco. Ele vai me posicionar absolutamente, não necessariamente na ordem que o documento está feito. Se eu não colocar isso aqui, o que acontece? Ó, eu tenho o user background, beleza. Para cá, vou deixar isso aqui. Se eu não colocar esse position absolute, o que isso vai acontecer? Isso vai respeitar a ordem que os elementos estão sendo dispostos na tela. A ordem que está feita no documento é a ordem que os elementos vão aparecer. Então eu vou colocar aqui um position absolute. Já tenho aqui o meu position relativo no meu usuário. Eu vou colocar para cá. E agora, como deu para ver, eu salvei e dei refresh na página e o meu background engoliu o que tinha aqui. Tudo que a gente fez está aqui atrás do meu background. Como é que a gente pode controlar isso aqui? Eu posso dizer só que isso aqui, nesse caso, cuidado com o Z-index, pessoal. O Z-index é a ordem que as coisas estão uma à frente da outra. Eu vou colocar esse Z-index -1, o que isso aqui vai fazer? Ele vai jogar tudo que eu tenho atrás dessa imagem. Então eu vou dizer que ela está mais abaixo do que tudo. Esse Z-index -1. Mas normalmente o que a gente faz seria vir aqui nesse usuário, dizer que a minha foto também tem algum posicionamento, porque Z-index só funciona se você tiver um posicionamento, dizer que isso aqui é 2, tudo que tem aqui dentro vai ser 2, e eu vou dizer que isso aqui é 1. Por que a gente faz isso aqui que é melhor? Pronto, o nome ficou para trás. Eu já vou colocar um aqui no nome também. User name. Position. User index 2. Pronto, agora meu nome está aqui. Não dá para ver bem, mas meu nome está aqui. Tá aqui. O que isso aqui faz? Se eu não colocar um Z-index específico para os elementos que eu quero, eu corro o risco de colocar um -1 ali e aquilo ficar embaixo de tudo. E às vezes acontece de a gente deixa um Z-index muito genérico, alguma coisa muito assim, e tu vai fazendo scroll na página e às vezes alguma coisa passa por cima do menu. Então às vezes passa uma foto, passa um texto, alguma coisa que não devia passar por cima do menu, vai e passa. Justamente porque tem um Z-index que está errado. Então, especificar o Z-index pode ser mais indicado para esse tipo de coisa. A gente já especificou aqui tudo que a gente ia fazer. Agora vamos estilizar a foto do background, né? Dentro do meu user background, eu tenho uma imagem e é a mesma que a gente fez para outra. Vou colocar isso aqui, isso aqui. Tá certo. User. Agora, isso aqui. E tenho já, vou colocar aqui um 120. Ok. Dá para ver que a foto está por trás ali. Eu vou mudar aqui o tamanho do user, colocar um height fixo, só para a gente ter um... Vou colocar 300. Aqui.
dá para a gente ver que a foto ficou um pouco esticada, amassada, não ficou? Existem algumas propriedades que a gente pode utilizar para a imagem, como o Object Fit. O que ele vai fazer? A gente pode colocar isso aqui como contém, ele vai respeitar o tamanho da imagem, ou a gente pode colocar isso aqui como cover e ele vai esticar a imagem para o tamanho que precisar. Que não precisa fazer nesse... Não precisa... eu coloquei na imagem errada. Eu coloquei na imagem da fora e é no background. Tá, agora ele respeitou o tamanho da foto, o formato da foto, e agora a foto está certa. Não está esticada como estava antes. Vou remover aqui. Olha lá na foto background. Achatou para caber aqui. E assim respeita o tamanho da foto, a proporção da foto. Ou eu posso colocar isso aqui como contém. O contém vai fazer isso aí. Pelo tamanho da imagem que eu tenho, que eu coloquei um container de quanto? No meu background, de 120 pixels. O quão larga essa foto pode ser para que ela não estique e não faça nada. Então, beleza. Vamos deixar isso aqui como cover. Esse não é o detalhe importante agora. A gente está fazendo o perfil do usuário. Então, a gente já tem aqui. Então, observe que quando a gente vier para cá, eu fazer o que e se eu fizer o que foi o Hugo que perguntou, não foi? Rodrigo. O Rodrigo que perguntou. Rodrigo, então a gente está aqui no dispositivo móvel, isso aqui é um Galaxy S20 Ultra, e a gente, vamos dizer que a gente tem um cartão de usuário que já está aqui. Então, se eu quiser crescer isso aqui para o desktop, é mais fácil do que se eu quisesse diminuir, se eu colocasse um monte de coisa na tela, certo? Então é por isso que a gente faz primeiro a versão móvel, para isso aqui. Porque como eu tenho isso aqui já feito no meu mobile dessa maneira aqui, vamos dizer que eu fosse colocar mais coisa aqui, por exemplo, vou dizer que o font weight disso aqui, que é a espessura da minha fonte, colocar aqui uns 700, e que o font family disso aqui é sei lá, um Gil Sans. Você tem essa fonte aqui agora, e vou dizer também que 24 pixels nessa fonte aqui. Então agora eu tenho esse nome, etc. E eu vou colocar aqui agora mais uma descrição, que seria o meu user, colocar só front-end developer. Ficar aqui embaixo do meu perfil. Então, eu consigo mover melhor esses elementos para quando eu for para o meu... Vou voltar aqui no meu inspecionador de elementos. Se eu quiser mover esses elementos é mais fácil. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? A gente já está numa tela maior. Viu que aqui, quando eu movo para cá e eu coloco no dispositivo móvel, não fica tão grande assim, certo? Mas assim, se a gente pensar, por exemplo, num perfil como o LinkedIn, a tua foto está aqui, mas no desktop a tua foto fica lá para a esquerda. Como é que a gente pode fazer isso no nosso arquivinho aqui? A gente pode fazer mídia, min width, por exemplo, a partir de 500 pixels. Esse min width quer dizer que é a partir disso aqui, a largura mínima que essa regra precisa para ser aplicada é 568 pixels. Essa largura não existe, mas estou colocando só para se aplicar ao nosso... Essa largura existe. Eu tô dizendo, não existe nenhum dispositivo que trabalha nessa largura específica. É só para a nossa regra ser aplicada. Então aqui dentro eu não preciso replicar todos os conteúdos que eu quero. Eu posso mudar todos os conteúdos que eu tenho. Eu posso mudar só o que eu quero mudar de fato. Então eu vou dizer que isso aqui vai ser Flex Start. Eu não quero que isso aqui vá lá para o centro. Eu quero que isso aqui fique mais acima. E eu não quero também que fique centralizado na caixa. Eu quero que ele fique lá no começo. Então eu posso dizer que a partir dessa largura, eu quero que isso aqui alinhe. Até que no mais centralizado aqui ficou interessante. Assim, eu quero que no meu desktop o conteúdo seja empurrado para a esquerda e no meu mobile ele fique centralizado. Então, quando eu voltar para cá, o meu conteúdo está aqui. Quando eu vier para cá, o meu conteúdo, tudo que for diz respeito só do desktop, está dentro do meu Media Query. É mais fácil eu fazer regras adaptadas para uma tela maior do que eu fazer tudo para o desktop e depois voltar diminuindo. Olha, quando baixar disso, quando baixar mais disso, quando baixar mais um pouquinho, porque a tela vai diminuindo até 328 pixels, até 320 pixels, dependendo do telefone. Então, tu tem uma tela gigantesca, cheia de informação. Como é que tu vai trazendo as coisas de volta? É mais fácil tu crescer o espaço e melhorar a disposição do que tu voltar diminuindo e reorganizando tudo de volta, que provavelmente vai ser obrigado a mudar a estrutura.
Então é mais por causa disso que a gente faz primeiro o mobile e depois vai pro desktop, vai crescendo junto. Estou fazendo uma tela de telefone bem pequena. Então agora, beleza, e para tablet, que seria aqui um 768. E para um iPad Pro, que vai ali para um 1024. E para um notebookzinho pequeno, que seria um 1200 pixels. E para um desktop grande, que vai ali já 1380, 1490. E para uma tela muito grande, 1920. Como é que a gente vai? É mais fácil tu ir crescendo do que tu voltar diminuindo. Tranquilo? Top. Mais uma duvidazinha. Manda. Quando tu tem uma regrinha que eu cheguei a ver, que é para zerar o pad e o margem. E colocar um box shadow, border box, acho que é box shadow, exato. Essa regra também se aplica a partir do momento que eu estou começando a codificar no mobile. Depois Como assim? Não percebi. Tipo, eu estou vendo uma aula que basicamente o professor pronto colocava um asteriscozinho, abria as chaves, tipo, colocava. É uma regra assim. Margem 0, pad 0. Ah, ok. É um reset que ele coloca antes de escrever tudo. Sim. Eu, no caso, a partir do momento que eu for codificar para o mobile e depois pronto, reajustar para o desktop, se eu começar com essa regra, tem problemas ou não esse reset? Normalmente tu não faz esse reset. Olha aqui. A gente tem esse cartão de usuário que isso aqui o que está fazendo é só mudar. Vou mudar uma cor para ficar mais claro. Todo mundo entendeu a dúvida do Rodrigo? Ele quer saber o que a gente faz com os estilos que a gente já tinha quando aumentar a tela. Vou colocar aqui, ó. A gente agora tem esse background color red aqui, que não se aplica na foto porque é uma foto, né? Então ele está mudando o background por trás da foto. A caixa inteira está com o background vermelho. Nota que quando eu coloquei aqui dentro do meu Media Query, eu não precisei reescrever nada do que já tinha aqui. Não precisei reescrever a borda, não precisei reescrever o display flex, não precisei fazer nada. Se tu fizer o reset antes de fazer o desktop, o que tu tá fazendo é isso aqui. Então todos os teus estilos foram embora. Tu só vai ter o que tu aplicou dentro do teu Media Query. Então isso não é interessante, porque tu já estilizou tudo pro mobile. E agora tu vai voltar e vai deletar tudo que tu já fez para fazer o desktop? Não. Tu vai mudar o que for necessário, que é o nosso caso aqui. O nosso cartãozinho aqui pro mobile tá tranquilo, que é esse aqui. E agora no desktop eu tô mudando só a cor do background dele para vermelho. Mas eu já tô aproveitando todos os outros estilos que eu já apliquei. Eu vou mudar só o que me interessa. Então não, a gente não reseta os estilos para fazer o maior. A gente muda o que for necessário para fazer o maior. Show? Show, obrigado. Show. Vamos fazer aqui agora um exemplinho aqui de posicionamento, que é um negócio que dá um efeito bacana. Vamos chamar aqui, vamos fazer 3 divs aqui. Vamos fazer 3 parágrafos. Um parágrafo meu, vou colocar 1000 palavras aqui. Vou colocar 3 parágrafos desses iguais. E entre, não só 2. E entre um e outro, eu vou colocar uma div com a classe stick content. Vai ser só esse meu conteúdo. Aqui, ó, o meu conteúdo está aqui entre um parágrafo e outro, certo? Vamos mudar logo essa classe aqui para a gente usar esse stick content. Para deixar bem explícito onde é que ele está. Vou colocar esse aquamarine aqui. Todo mundo vendo ali o meu conteúdo? Vou colocar aqui. Tá vendo que eu tô colocando aqui, eu faço scroll e meu conteúdo vai embora, certo? Se eu colocar isso aqui como position stick e eu disser onde é que ele tem que ficar, eu quero que ele fique lá no topo e alinhado à esquerda. Quando eu fizer isso aqui agora, meu conteúdo fica. Então é só uma regra de CSS de 3 linhas que às vezes a gente precisa para deixar alguma coisa fixa no topo. Às vezes a gente faz muito isso em listagem. Tu tem uma tabela que tem um título, sei lá, usuários. Imagina que a gente tem agora categorizado o tipo do usuário. Então a gente está passando aqui por uma categoria e agora vai começar a categoria usuário B. Então agora vai ficar ali em cima o título usuário B e tu vem listando todos os usuários. E tu pode fazer a mesma coisa para vários elementos. Isso aqui não funciona só para um, não. Pode colocar, por exemplo, depois desse parágrafo, ele vem para cá. Eu tenho 2 mil conteúdos agora. O meu primeiro ficou. E onde é que está o meu segundo? Não vai dar tempo, não vai dar para passar. Quando o meu scroll chegar na altura do meu segundo conteúdo,
ele vai sobrescrever e vai ficar ali em cima no meu título. Onde é que está o nosso segundo? Já está aqui também. Ok. Então, quando o nosso elemento chegar no topo do scroll, ele vai ser empurrado para cima e vai ficar com esse position stick. Então, não precisa de nenhum JavaScript elaborado para controlar esse tipo de exibição, jogar o elemento lá em cima, às vezes manter um elemento fixo no canto da tela. E isso aqui é diferente, o position stick. Deixa eu voltar como estava antes. Tá aqui, position stick, certo? Isso aqui é diferente de position absolute. Bem diferente. Position absolute ele vai ficar lá em cima. E já era. O que esse position absolute faz? Eu vou posicionar absolutamente o meu elemento que eu coloquei, o meu absolute, em relação ao próximo pi, ao próximo elemento que está um nível mais acima, que não tem position static. Position static é o padrão. Então, eu não tenho nenhum elemento que tem position static. O que meu body tem? Tem um monte de parágrafo, que veio uma div com a class P, e deveria ser um P. Quando eu coloquei o M, isso aqui deveria ser assim. Deveria ser só isso. E eu coloquei um ponto, por isso que ficou assim. Esse parágrafo não é para ser uma div, é para ser um P. E o texto vem dentro. Então eu tenho 3 parágrafos. Utilizando a tag certa, a semântica é importante. Eu errei aqui e coloquei um ponto, mas é só por causa do Emmet. Eu tenho 3 parágrafos e nenhum deles tem position relative. Então o meu absolute foi buscar cada vez mais em cima, mais em cima, mais em cima, chegou no body e aí ok. Então agora o jeito é ele se posicionar em relação à própria página, que é o top 0, left 0, que é o canto esquerdo mais acima que tem na própria página. Se agora a gente mudar isso aqui e colocar aqui, por exemplo, colocar aqui o workbox, vamos fazer uma caixinha aqui. E aqui dentro eu vou colocar uma inside box. E aqui dentro eu vou ter o meu absolute content. Certo? Vamos trabalhar isso aqui agora. Dentro da minha workbox eu vou colocar aqui 100%. Não preciso colocar esse width não. Vou colocar só um 60 VH aqui. VH é view height, pessoal. Vou colocar uma borda vermelha para todo mundo ver a caixa. Então tá aqui a nossa caixa, certo? Dizer que essa caixa é display flex. Vou centralizar o conteúdo dessa caixa. Justify Content Center, Line Center. O meu teste foi para ali. E meu inside box agora. Opa! O meu inside box agora. Eu vou jogar aqui um width 400px. Um height 400px e uma borda azul. Não deu para ver a borda. Tá X. Achei que era por causa da cor. Ok. Então agora a gente tem uma caixa, outra caixa centralizada dentro dessa primeira caixa e nenhuma delas tem position absolute. Nenhuma delas tem position relative. Então todas com position static, que é o meu padrão. Então agora vamos testando. Position absolute. Top 0. Left 0. Onde é que vocês acham que esse teste vai parar agora? Vamos colocar um background no teste aqui também. Vamos colocar aqui um orange. Onde é que vocês acham que esse teste vai parar agora? Palpites. Vai continuar onde está? Vai para a borda da caixa vermelha? Vai para fora da caixa vermelha? Onde é que ele vai? Eu acho que vai para a borda da caixa vermelha, no canto superior esquerdo. Ok, vamos ver. Fora. Fora da caixa vermelha. Eu vou colocar um width nele aqui para ficar mais claro. Fora da caixa vermelha. Por que ele ficou fora da caixa vermelha? Porque eu tenho um position absolute. O meu absolute content que está dentro de inside box, que está dentro de workbox, veio buscando alguém que tem um posicionamento diferente de static e não achou. Eu preciso de dizer que o posicionamento de alguém acima dele é relativo para eu poder utilizar esse elemento como âncora. Se eu quiser utilizar a caixa azul como âncora, para ele ficar ali no cantinho da caixa azul, onde é que eu tenho que colocar o meu position relativo, pessoal? Vamos fazer junto alguém. Onde é que eu coloco o meu position relativo?
No workbox ou no inside box? No inside. Vamos lá. Então, se eu colocar isso aqui e agora, a minha caixa laranja vai para dentro da caixa azul. Perfeito. Então, quando eu utilizo posicionamento absoluto, o meu elemento vai buscar o primeiro elemento que não tem o posicionamento padrão que pode ser utilizado como âncora. Então, o meu elemento laranja está dentro do meu elemento azul, porque o meu position relativo está aqui. Se eu tirar isso aqui daqui e colocar no meu workbox, ele não vem mais para cá. Apesar de estar dentro do absolute content, apesar de estar dentro do meu inside box, ele veio para a borda do meu workbox, porque é ele que pode ser utilizado como âncora. Então, se você colocar no seu elemento um position absolute e ele foi para o lugar errado, não foi para onde você está esperando, provavelmente é porque ele não tem a âncora que ele precisava para poder ser utilizado como âncora no elemento. Então, precisa colocar o... Como? Ele basicamente tipo, sobrepõe outro elemento? Sim, se ele tiver position absolute, sim. Porque ele vai buscar o primeiro elemento acima dele que não tem o posicionamento padrão, que pode ser utilizado como âncora. Então, aqui no nosso caso, ele ancorou no workbox. E se eu vier aqui agora, pessoal, e colocar aqui um outside box, do jeito que está aqui. E dentro desse meu outside box vai ser só... Opa, vou escrever aqui na nossa linha 1. Ele continua dentro do meu elemento vermelho. Ele não vai para minha caixa outside. Por quê? Porque o meu position relative tá no meu workbox, não tá lá. E se eu tiver nos dois? O que ele vai fazer agora? Algum palpite? Continua no mesmo porque vai ser o primeiro que ele encontra. Exatamente. Então, a primeira âncora que ele encontrou foi o do meu workbox. Então ele vai ficar aqui. Da mesma maneira que se eu tiver essa caixa aqui desse workbox, eu vier aqui na minha caixa azul e colocar um position relative, ele vai ficar lá dentro. Porque é sempre o primeiro mais acima que ele encontrar como âncora. Show? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem uns 10 minutinhos ainda aqui para brincar. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está brincando de CSS. Se vocês quiserem ver alguma coisa específica, a gente está vendo posicionamento. Já viu como é que centraliza um elemento, como é que joga alguma coisa para o canto da tela, como é que faz media query, como é que estiliza uma borda, como é que estiliza um elemento. O que vocês tiverem de dúvida aí, a gente pode fazer aqui um pouco. Ah, o Danilson tinha uma dúvida de Flexbox. Vamos brincar com Flexbox aqui um pouco. Flexbox. Isso aqui é uma classe e eu vou colocar aqui o meu content. Ok. Dentro da minha caixa eu só preciso dizer que ela é display flex e aqui a mágica já vai acontecer. Eu vou dizer que o meu content é uma caixa preta e tem só uma borda. Vou colocar uma cor. Fica mais fácil de ver. Ok. Tenho 3 caixas iguais, certo? Vou colocar aqui a cor do texto de dentro branca. Ok. Meio pequeno ainda. Vamos ver esse negócio ficar mais fácil. Ok. E aqui um... Ok, a gente tem 3 caixas agora. Tem algumas maneiras a gente separar esses elementos. Como é que a gente pode fazer? Essa é uma ideia importante que a gente às vezes esquece. Não tem só uma maneira da gente fazer a mesma coisa. O que eu posso fazer para separar essas caixas se eu quiser? Posso vir aqui e colocar o margin right 20px. Separou as caixas. Porque tá uma ao lado da outra direita, eu sei que são 3, eu posso colocar uma margin right e vai separar. Como eu também posso vir aqui na minha caixa que tem um display flex, e eu vou dizer que as caixas vão ter um gap de 20 pixels entre uma e outra. Então os dois separam, os dois têm o mesmo efeito. Eu posso tanto colocar um gap como colocar um margem. Qual o problema de eu colocar um margem? Vamos lá. Vou colocar aqui. Se eu tiver vários elementos, o que vai acontecer? Opa!
que foi que aconteceu? Eu tenho um gap, eu falei que o meu width e o meu height era 300 px, mas isso aqui não parece 300 pixels. Se eu não tiver nenhuma regra explicitando como é que o meu Flexbox vai lidar com isso aqui, ele vai colocar todo mundo um do lado do outro. Isso aqui não tem 300 pixels. E eu quero preservar o tamanho dos meus elementos. Como é que eu posso fazer isso aqui? Uma linha, pessoal. Flex wrap, wrap. O que isso aqui vai fazer? Ele vai dispor na mesma linha todo mundo até enquanto couber um elemento inteiro na mesma linha. Se ele tiver que quebrar uma linha para ir para o elemento de baixo, aí ele vai criar uma nova linha. Então, flex wrap, wrap. E agora a gente tem as caixas do tamanho correto, dispostas da maneira correta. Então isso aqui também é bastante útil. E se for um elemento, uma quantidade ímpar de elemento? Vai fazer a mesma coisa. Cadê? Aqui, separar de 3 em 3, que eu já não estou mais vendo nada. E 3, 6, 8. Assim. Por que a gente utiliza o gap e não utiliza, por exemplo, vou voltar aqui o nono elemento. Ok, agora está sem o gap. Tá tudo junto. Por que a gente não faz, por exemplo, isso aqui? Porque como dá para ver, o que eu precisaria fazer aqui embaixo? Só colocar um margin bottom, 20 px e separou. Porque se eu colocar mais um elemento aqui, olha o que vai acontecer com a minha linha. Quebrei minha linha. Por quê? Porque Justify Content Space Between, ele vai jogar o máximo de elemento possível, a maior distância possível entre um elemento e outro. Como aqui só tem 2, ele deixa o espaço entre os dois em branco aqui. Então, a gente pode separar esses elementos dessa maneira se a gente tiver um controle geral de quantos elementos vão ser. Porque se for uma listagem de elementos que pode variar de número, aqui bastou tirar um elemento e aqui quebrou a nossa linha. Então a gente não pode espaçar as coisas utilizando só o Justify Content. O melhor é sempre utilizar o gap. Colocar o gap. Isso aqui vai resolver o meu espaçamento. Eu não preciso colocar nenhum tipo de borda em nenhum elemento. E agora está aqui. Agora eu tenho 10 elementos e o 10º elemento já pulou para a linha de baixo. Flexbox. Outras coisas sobre Flexbox. Vamos lá. O meu Flex Direction padrão é row. Vou mudar a quantidade de elementos aqui que vai ficar melhor de ver. Vou criar uma div aqui com content e vou criar outra aqui com 2 divs iguais, só que um vai se chamar teste. E que isso aqui vai ser vermelho. Ok. Então, meu Flex Direction padrão é row. Então, se eu tiver essa linha aqui e eu não tiver nada, tem o mesmo efeito. Porque é o padrão do Flexbox, ele já vem com o padrão linha. O que eu posso fazer? Eu também tenho o meu row reverse. Se eu quiser trazer os elementos na ordem reversa do que eu recebo eles no meu documento, vem para cá. Inverteu. Qual é o problema disso? O que aconteceu? A minha linha começa do lado oposto. Eu inverti a linha, mas eu inverto a caixa. Então agora meus elementos começam lá. Então eu vou ter que vir e colocar com Justify Content. FlexEnd ou FlexStart? FlexEnd. Por quê? Porque o que eu girei foi a caixa, não foi o documento. Eu girei horizontalmente a caixa. Então agora a minha linha começa na direita. Não começa mais da esquerda. São esses conceitos de girar a caixa do meu Flex Direction que causa muita dúvida. O meu documento continua igual. O que eu girei foi a minha caixa. Se eu estou dizendo que a minha linha tem a direção, o meu Flex Direction é row reverse, isso significa que a minha linha começa do lado oposto. Se eu quero que os elementos venham para a esquerda agora, não é mais Flex Start, é Flex End, porque a minha linha começa do lado oposto, que é o lado direito. Então, se eu remover isso aqui e deixar o meu Justify Content FlexEnd, o que vai acontecer é que a minha linha vai para lá. E o padrão do Justify Content é Flex Start. Se eu remover isso aqui, volta para o começo. Todo mundo tranquilo aqui? Ou agora derreteu o cérebro e não sobrou mais nada? E aí, Danilson, deu bom na dúvida? Sim, deu sim, está tudo bem mesmo. Tranquilo. Essas partes ali mesmo é que eu precisava mesmo. Show. Hugo, Rodrigo, alguma dúvida? Fábio, Michael, mais alguma coisa? Tranquilo.
Aqui tudo ok. Tranquilo por enquanto. Show. Pessoal, era mais isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. A gente fez bastante coisa com CSS. Estilizou elemento, fez Media Query, fez Flexbox, girou tela para um lado, tela para o outro, tudo que precisava fazer. Tirou as dúvidas de vocês, que é o mais importante. Queria dizer para vocês só agora no final é que estudem isso aqui também. Isso aqui pode ser bastante interessante, se você der uma oportunidade. Eu sei que estudar um React Native é sempre muito mais glamuroso do que estudar um CSS, porque eventualmente você se vê preso num problema que é simplesmente centralizar uma foto. E eu entendo, no início é um pouco humilhante você se ver preso num problema que é simplesmente centralizar uma foto ou centralizar um conteúdo. Mas estude isso aqui faz parte pra gente que é front-end, isso aqui é bom. E existem muitas ferramentas hoje que facilitam o uso disso aqui. O uso de CSS, a escrita de CSS, tem infinitas ferramentas para ser utilizada hoje. Mas quanto mais você entender disso aqui, mais fácil vai ser para utilizar as ferramentas. Senão você fica um refém de tipo assim, cara, se eu colocar isso aqui funciona, mas eu não sei por quê. Se eu fizer isso aqui dessa maneira funciona, mas funciona, não sei. E saber por que as coisas funcionam é melhor, porque aí você não vira um refém. Por exemplo, eu não tô. Qual a ferramenta que a stack, que a equipe quer usar num projeto de CSS, então para mim não faz diferença nenhuma. A gente pode usar o que você quiser. Eu estou completamente tranquilo de CSS. Então você vai aumentando o seu leque de ferramentas. Você não é um programador, por exemplo, de Style Components. Você não é um programador size, que só sabe size de CSS, porque se chegar aqui e tiver que colocar um Media Query, não sabe que não pode fazer alinhamento no arquivo CSS puro. Então tu vai aumentando o teu leque de coisas que você pode lidar, porque simplesmente a tua base de CSS está boa. Então tanto faz se é Material UI, tanto faz se é Bootstrap, tanto faz se é Tailwind, tanto faz se é Style Components, tanto faz se é SAS, se é LESS, não, tanto faz. Se isso aqui tiver forte na tua mente, a ferramenta ela vai cumprir o papel dela, que é o quê? Ela é uma ferramenta. Você não está refém e se amanhã o Bootstrap acabar, você nunca mais faz um site. Você não está refém de se amanhã a biblioteca do Style Components for descontinuada, você nunca mais faz um projeto front. Então, saiba a base. A base é importante. A estrutura do HTML é importante. Estruturar bem é importante, porque um HTML bem estruturado vai te ajudar na manutenção do teu código, na acessibilidade do teu código, no teu SEO, vai te ajudar no teu JavaScript, porque se tu vai fazer um cartão, por exemplo, como a gente fez um cartão de usuário, e tu vai receber uns usuários da API, se a tua estrutura estiver boa, bonitinha, tu tem um usuário, tu tem uma foto, e tu tem também o nome do usuário, e tudo bem bonitinho separado, quando tu for fazer um loop em volta disso aqui, for fazer uma aplicação como React, o que tu vai fazer vai ser só um users.map. E aqui tu vai trazer um iron function que vai trazer todos os teus usuários aqui dentro. Ou seja, tua estrutura é loopável. A gente chama isso aqui de estrutura loopável. O teu HTML está bem estruturado, é fácil utilizar ele para fazer lista, para receber um dado, para fazer alguma coisa, para construir a tua lógica. O teu HTML vai te ajudar. Ele não é para te atrapalhar, não é para ser um empecilho. O teu HTML bem feito vai ajudar a tua lógica. Tua lógica bem feita não vai depender de uma lógica complexa para fazer uma coisa como aquela que a gente fez com position stick, que é só uma regra de CSS. Então tudo tem que caminhar junto. Não vai só no JavaScript e deixa o resto para trás, não. Isso aqui é importante. Isso aqui vai te poupar muito trabalho lá na frente, porque tem muita coisa de animação, que a gente pode fazer, inclusive, um webinar só sobre animação com CSS, muita coisa de transição, que às vezes tem gente que coloca um timeout para esperar, às vezes tem gente que não sabe o que fazer e vai e faz com JavaScript, simula um clique, que vai trazer uma coisa, que vai mudar uma variável dinamicamente. Cara, é só uma regra de CSS. Então, às vezes é só isso que falta. Estudar um pouquinho aqui que vai te facilitar até o teu JavaScript. Show? Show de bola. Faz sentido? Total. Mais alguma coisa, pessoal? Muito, muito. Nada, todo mundo sabe, só vendo agora? Tranquilo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Sim. Eu tenho uma dúvida. Boa tarde, pessoal. Oi, Rose, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu acabei chegando um pouquinho atrasada. Claro. Eu estava em reunião. Eu queria tirar uma dúvida. A empresa, ela promove, além de webinar, ela promove academia ou cursos para quem quer entrar na área ou migrar dentro da TI mesmo para o desenvolvimento? Sim.
fala comigo no meu LinkedIn. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar mais fácil para todo mundo. Eu vou parar de compartilhar só um segundo com vocês aqui. Rapidinho. Fala comigo que eu vou te ajudar com isso aí. Tá bom, obrigada, viu? Muito bom. Show. Obrigada pela iniciativa da empresa também aí. A gente sempre faz. Procurem a Lara lá no LinkedIn ou me procurem. Pode fazer sugestão de tema que a gente sempre faz. O que o pessoal, a gente está aqui porque existiu uma demanda para a gente estar aqui fazendo esse webinar com esse conteúdo específico. Então já foi sobre Block Element Modifier, já foi sobre Next.js, já foi sobre React, já foi sobre teste unitário, já foi sobre um monte de coisa. Então o que vocês precisarem, que todo mundo quiser aprender, manda mensagem para a gente que a gente faz, certo? Obrigada, viu? Obrigada pela disponibilidade do tempo. Qualquer coisa, pessoal, tem um QR Code aí na tela para vocês. Quem quiser me adicionar, me adiciona, manda mensagem, tira dúvida. Eu estou sempre disponível. Então, não tem muita cerimônia. E me ajuda com isso aqui. Show, vamos lá fazer. Vamos ver o que eu posso fazer aqui com vocês agora. Vamos ajudar. Manda um código, tira uma dúvida. Não tem problema. Não precisa de cerimônia. Tá tranquilo. Beleza? Beleza, valeu. Obrigada. Show, pessoal. Foi um prazer. Obrigado. Vou aguardar o próximo. Aguardar vocês sugerirem o tema lá para a gente fazer o próximo. Beleza? Valeu. Beleza. Fui, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.